Olá, estamos aqui de volta para mais um conteúdo, mais uma palavra, né? Mais essa jornada de Israel. E agora sim, de fato, saímos da Jordânia e vamos para Israel. Eu ainda te peço desculpa, perdão, porque eu ainda estou fanha, né? Não estou com a voz boa ainda. Pensei que estaria melhor hoje. Esta era a minha expectativa e ainda continua sendo a minha expectativa no decorrer dessa semana. Meu ouvido deu uma infeccionada, ainda estou com o ouvido infeccionado, tomando antibiótico. Ontem tomei 3 injeções. Tô fanha ainda porque tô com rinite. Meu Deus, só misericórdia, mas vai dar bom. Eu ainda continuo te pedindo paciência para estarmos aqui juntos, é porque eu realmente não quero deixar de compartilhar esse conteúdo aqui com você, porque é muito especial, muito importante dar continuidade, amém? Então releva a minha voz aí se não tá saindo muito boa, mas eu vou dar umas engasgadas aqui, tem hora que a dicção não vai sair muito boa, mas foca aqui no conteúdo comigo, amém? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a Galileia, né? Nós saímos da Jordânia, entramos em Israel e vamos falar um pouco sobre a Galileia, sobre o Rio Jordão, né? Sobre o batismo de Jesus. Na Galileia onde que acontece todo esse cenário do ministério de Jesus. Mas vamos orar primeiro antes de nós entrarmos, amém? Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, crescendo mais na tua palavra, crescendo mais na comunhão uns com os outros, crescendo mais no teu espírito, no seu poder, na direção que o Senhor tem para nós. Porque eu creio que cada vez que nós nos reunimos, Senhor, para saber mais da palavra do Senhor, para compartilhar mais daquilo que está do céu para nós, nas entrelinhas das palavras, cada vez nós crescemos mais no Senhor. E é isso que nós estamos buscando aqui. E eu te peço, venha o teu reino sobre nós. Venha o teu poder sobre a nossa saúde, venha o teu poder sobre toda enfermidade, venha o teu poder sobre toda depressão, venha o teu reino, o teu poder, Pai, sobre toda contenda em meio às famílias, Senhor. Venha restaurando os lares, restaurando a esperança, restaurando o propósito, restaurando os princípios, os valores, a visão. Arranca o coração de pedra e coloca, Senhor, no lugar um coração de carne. Quebranta os nossos corações, Pai. Edifica o nosso espírito, fortalece a nossa fé. Nos dê hoje uma nova unção, uma nova capacidade de sentir mais, estarmos mais sensíveis ao que o Senhor está falando para a gente, o que o céu está liberando para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então, a Galileia é uma região muito importante no Novo Testamento, né? Como você você que faz a leitura, acompanha a leitura aí, já pode ter percebido. Foi onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. E ele viveu em Nazaré e ele também chamou os primeiros discípulos. Onde que são? Fica saindo ruim, porque eu estou ruim para falar. Tipo, tá dando um eco, sabe? Tá dando eco. Meu ouvido tá quando você sai da piscina, tá dando e fica entupido. Todo, eu tô dessa forma. Mas vai melhorar, amém? Ora aí por mim. Então, a Galileia é esse grande cenário, né, do início do ministério de Jesus. E foi no Rio Jordão, né, que é um rio sagrado na Bíblia, que foi um palco de tantos eventos cruciais no Evangelho, como o batismo de Jesus, o batismo por Jesus e o batismo por João, né? E foi o lugar também da travessia dos israelitas para a Terra Prometida. E o Rio Jordão simboliza a transformação e novos começos. Eu batizei lá pela segunda vez, foi incrível, né? A primeira vez eu e o Celso fomos batizados pelo bispo de Fortaleza, né? Ele estava lá quando nós fomos, o bispo Fabrício e a bispa Raquel. E dessa segunda vez nós tivemos a felicidade incrível, né, de sermos batizados pelo nosso bispo da casa aqui, o nosso bispo JB Carvalho e a minha amada bispa Dias Carvalho. E foi muito especial, porque eu recebi tantas palavras ali proféticas. O Rio, ali no Rio Jordão, né, ali na Galileia, em Israel, quando você já entra em Israel, gente, é algo sobrenatural que tem na atmosfera daquele lugar. Sério, sabe? Toda a leveza espiritual que existe naquele lugar, a leveza
a atmosfera de prosperidade, de avanço, sabe, de fato você pisa e você vê uma diferença, você fala: "De fato, essa é uma terra prometida, é uma terra que emana leite e mel, é a terra prometida pelo Senhor". Você sente quando você entra, né, você faz a travessia da Jordânia para Israel, ou de qualquer lugar que você chegue, quando você pisa em Israel, você sente uma atmosfera diferente. Você que tem um mínimo de sensibilidade espiritual vai sentir que há algo diferente ali do céu para a terra. Então, nesse lugar, né, que foi o batismo de Jesus, né, e também a convocação dos primeiros discípulos, só para ali no mar da Galileia, nós fomos por lá também, também foi um cenário de muitos milagres, né, de Jesus e ensinamentos também, eh, uma delas foi a calmaria da tempestade, né, que os discípulos estavam lá com medos: "Mestre, não te importa que morramos, olha a tempestade", e nós tivemos uma alegria também de navegar, né, fizemos um passeio de barco ali no mar da Galileia, foi tão especial. O pastor Nilman, nosso pastor aqui de Águas Claras, né, eh, foi uma bênção, ele teve a oportunidade de ministrar enquanto nós estávamos navegando pelo mar da Galileia, e meu Deus, que atmosfera, que presente que foi. Então, nos lembramos, né, da passagem que os discípulos estavam lá com medo da tempestade, "Senhor, não te importes, mestre, não importa que morramos, né, olha isso que está acontecendo, o Senhor está deitado, dormindo com a sua cabeça no travesseiro", né, e a questão é que Jesus, ele não estava assustado, porque nada pode assustar Jesus, né, aquilo que nos assusta não assusta Jesus, aquilo que nos coloca medo não coloca medo em Jesus. Então Jesus se levanta com toda a autoridade, né, e ele fala: "Cadê a fé de vocês, homens de pequena fé?", né, então isso aí serve para nós, no meio de uma tempestade, no meio de uma situação difícil, né, e Jesus às vezes fica em silêncio, não é que Jesus não está se importando com a gente, não é que ele está pensando: "Não, tô nem aí que você morra ou que aconteça algo, que você afunde", não, de forma alguma, é nesse momento Jesus está testando a nossa fé, né, ele está pensando: "Como é que vocês vão agir? O que vocês vão fazer?", né, e Jesus ele ensina, dê uma voz de comando, fale para essa tempestade, né, coloque um limite nisso, não se curve aos seus medos, né, você não vai morrer no meio desse cenário, você não vai morrer, porque Jesus ele chama os discípulos para atravessarem para um outro lado, mas só que sempre no meio vai acontecer algo. Então, quando Jesus nos chama, nos tira de um lugar para ir para um outro, ele diz: "Você vai chegar do outro lado, vamos", mas só que no meio do caminho às vezes acontece coisas para quê? Para forjar a nossa fé, né, para ver qual o nível da nossa fé. Mas só que nós precisamos lembrar que Jesus, assim como os discípulos, ele nos chama quando nós saímos de um lugar, né, de um lado, ele fala: "Atravesse", nós precisamos ter o foco lá na frente, não no meio, porque no meio acontecem algumas coisas que são algumas provas, né, algumas situações que vão testar a nossa fé. Então, você precisa lembrar qual é o destino que Jesus chamou para chegar. Você vai chegar, assim como os discípulos chegaram, né, mas a sua fé pode estar sendo testada agora. E eu quero te convidar para discernir essa tempestade, discernir esse momento e manter os olhos lá na frente e lembrar que Jesus vai te fazer chegar do outro lado, porque Ele está no barco. Amém? Apesar dos medos, apesar das inseguranças, Ele está no barco e pode estar em silêncio, mas Ele não está indiferente. Mas quando não tiver jeito, Ele vai se levantar e Ele vai dar uma ordem. Mas Ele espera que a gente tenha fé suficiente para dar uma ordem no meio da tempestade, falar: "Cala-te, acalma-te", né, e é isso que Ele quer que a gente faça, e hoje nós temos essa autoridade que nos foi dada, né. Eu vos dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do mal, do inimigo, sem que nada te cause dano. Jesus nos deixou essa autoridade, né, para fazer cessar a tempestade, a ventania, os medos, né, e ir contra todo o poder do mal, e isso não nos causaria dano, ou seja, nós vamos chegar do outro lado. Amém?
Avançando aqui um pouquinho mais, eh, no Rio Jordão. O Rio Jordão, esse é um rio sagrado, né, na Bíblia, assim como eu falei agorinha. Eu já fui lá e pulei para o Mar da Galileia. Ele foi o palco desses eventos, simboliza essa transformação e novos começos, né, sendo a fronteira, e eu amo essa parte, sabe, esse pensamento de que a fronteira entre o que é o antigo e onde que é o novo, porque é o lugar do batismo, é o lugar da entrega, né, é o lugar da renúncia, é o lugar do quebrantamento, é o lugar onde você desce e é lavado, sabe. E o Rio Jordão também é o lugar mais baixo, de nível mais baixo da terra. É. E isso significa o quê? Porque quando os israelitas eles saem, né, para fazer essa travessia, eles têm que primeiro passar pelo Jordão. Eles têm que descer pelo Jordão, né. E quantas vezes Deus nos chama para ir para o outro lado, e eu acabei de falar que no meio do caminho existem alguns desafios que aparecem para tentar o quê? Roubar o nosso destino, né. E por isso o Jordão é este lugar, onde que os israelitas saem e eles saem de um lugar, eles descem, 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 né, e descida significa o quê? Você se curvar, você se humilhar, você deixar ser quebrantado. Eu vou para um lugar de um nível mais baixo, mas para depois eu subir e eu entro na minha terra prometida. Ou seja, o lugar, assim como meu ouvido está dando um treco aqui, esses caras que eu estou fazendo aqui, meu ouvido está meio que fica parecendo que tem um bicho ali, sabe? Parece que quer abrir o ouvido e parece que não, mas vai abrir, amém? Eu estou sentindo que está acontecendo algo aqui. Então, quando os israelitas eles saem do Egito, né, e eles vão para o deserto, e ali eles estão fazendo uma prova da alma, uma prova do coração, né, uma prova do quebrantamento. E assim é isso aqui, né, o Jordão é essa prova do quebrantamento. Eles não entraram, né, uma grande parte ficou lá parado, morreu no meio do deserto, mas só que aí os que foram para entrar na terra prometida, né, um novo povo a partir desse povo que ficou para trás por causa da murmuração. Aí eu já estou indo para outro lado, deixa eu me buscar aqui. Mas é porque esse assunto eu amo, né? Já acompanhou aí as leituras bíblicas comigo, de Gênesis, né? De Josué, de Números ali, sabe que é uma parte que eu gosto muito de falar, né? Mas vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos voltar, na verdade. Então, o Jordão é esse lugar, novos começos, né? É a fronteira, né, não só a fronteira da Jordânia, Cisjordânia ali e Israel, mas é a fronteira da divisão da alma, a fronteira da divisão do espírito, é a fronteira entre o antes e o depois, né, entre o velho e o novo, né, é onde o que o antigo fica para trás, o velho homem fica para trás, ele aceita ser quebrantado, lavado naquele lugar, né, e aí vem o que é novo. E Jesus passou por isso para nos falar: você também precisa passar por isso. Inclusive, eu quero estimular você que não é batizado a se batizar. Desça nas águas, deixa o velho homem, deixa a velha mulher morrer, sabe, se afundar naquelas águas e que nasça a nova mulher, que nasça o novo homem a partir desse descer. Amém? Então, só para dar uma resumida aqui, foi o lugar da travessia dos israelitas, né? Após 40 anos no deserto, eles foram liderados por Josué, atravessaram o Jordão a seco. Ali nós falamos do batismo, quando se lava. Mas aqui eles atravessaram o Jordão a seco, é o lugar da descida, da humilhação, né? E quando já tem as águas do batismo, a diferença do quê? É o lavar, né, o lavar o corpo, lavar a alma, tirar a contaminação, né, e fazer a o confessar em público, né, esse é o batismo, o confessar em público. Mas aqui que você é de Jesus Cristo. Mas aqui eles atravessaram a seco para chegar à terra prometida. Saiu daqui, veio aqui, se humilhou, desceu, quebrantou, subiu para a terra prometida. É lindo, né, porque a Bíblia ela costura tudo, tudo tem um grande significado. E também foi o lugar do batismo, né, de Jesus, que foi batizado por João,
e realizou o batismo nessas águas do Jordão, né, um momento que marcou o início do ministério de Jesus e a revelação do seu ministério, né, a sua identidade como filho. E eu acho lindo isso aqui, essa parte, eu já compartilhei com quem me acompanha, que ali ele recebeu a validação de filho do Pai para o início do seu ministério. Antes de começar o ministério, o Pai, né, Jesus sai das águas e o Pai fala: "Você é o meu filho amado, em quem eu me agrado". Jesus não tinha feito nada ministerialmente, mas Deus afirma: "Você é um filho amado, só porque você é o meu filho amado", não porque você fez muitas coisas. Porque tem gente que não se sente amada, tem gente que acha que não é importante, né, que não é validado por Deus porque não faz algumas coisas, coisas grandiosas. Mas aqui é um grande ensinamento pra gente, que você é o meu filho amado. E isso não porque você tem um ministério, isso é para que você vá para o seu ministério. Agora você está capacitado, capacitada a fazer grandes coisas, porque você é um filho amado, porque você é uma filha amada. Tá vendo a grande diferença? Então você é uma filha amada, um filho amado, antes mesmo de fazer grandes coisas. Antes de nada, a Clarinha, eu já falei com ela, né? Um dia ela estava numa fase de tentar me provar as coisas, para ela ser, sabe, ser mais aceita, amada, sei lá que fase foi aquela. E eu parei, olhei nos olhos dela, falei: "Filha, eu te amo, só de você respirar. Eu te amo. Não precisa ficar tentando fazer coisas aqui para me provar e coisas que você nem tem idade de saber ainda. Você é uma filha amada, só porque você respira. Amém? Então é isso que Deus está fazendo com Jesus e dando um exemplo para nós. Vocês são amados e o meu amor basta. A minha graça te basta. Amém? Ah, nós vamos ficar parados por causa disso? É claro que não. Mas por causa disso, nós vamos entrar em um movimento assim como Jesus entrou. Lembrando que ele foi levado ao deserto para ser tentado. E é isso que acontece, sim, porque Deus ele não vai usar ninguém que ele não provou o coração antes. Existem as provas do coração, mas isso aqui é papo para outra conversa. Deixa eu continuar aqui para a gente terminar, para o vídeo não ficar tão longo. Né? Então ali também teve Elias, né, os atos de profetas, assim como Elias, que dividiu as águas do Jordão para atravessar e transmitiu sua autoridade a Eliseu, que realizou milagres ali naquele lugar, assim como a cura de Naamã, né? Os 7 mergulhos, lembra? Também para quebrar o orgulho, para quebrar o ego. Então o Jordão é esse grande lugar de quebra de ego, de quebra de orgulho, sabe? Tirar o egocentrismo, a autossuficiência, tirar as máscaras e se lavar. Você já conhece, né, a história de Amã, se não vale a pena você dar uma pesquisada aí na Bíblia e ler essa grande história. E o significado espiritual, né, para a gente terminar aqui, é o ato de atravessar o rio, que significa descer em hebraico, né. É isso que significa o Jordão em hebraico, é a descida, né, é vista como um passo rumo à fé e à obediência, né, é descer para um novo começo. Então, antes de chegar à terra prometida, existe a descida, a quebra do orgulho, quebrantamento, assim como eu já falei. E foi um local, né, de pregação e também de tentações. João Batista pregou em suas margens e ali também Jesus viveu grande período de suas tentações. Ali Jesus viveu em Cafarnaum, né, ali estava perto da casa da mãe de Pedro, a casa de Pedro, onde mãe de Pedro, misericórdia, gente, já falar da sogra de Pedro. Estava ali também a casa de Pedro, onde que teve a cura da sogra de Pedro. Tantas coisas, né, tantas coisas aconteceu ali. Nessa região tem um monte das bem-aventuranças, né, onde é o grande sermão de Jesus. E eu sempre não sei se você conhece essa música. Tô horrível para falar, imagina para cantar, mas eu preciso deixar aqui para você esse trechinho que eu amo. "E o seu nome era Jesus de Nazaré, a sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador,
que tinha tanto amor. Olha só o que Jesus faz com a vida da gente. Eu tinha vergonha de falar. Hoje não tenho vergonha nem de cantar, mesmo com a voz fanha. Misericórdia, Jesus, eu vou te contar. Eu te amo muito. O Senhor arranca os nossos, os nossos, as nossas vergonhas. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele arranca as nossas vergonhas. Ele nos dá uma identidade tão firmada, né? Ele nos renova, ele de fato, ele nos dá uma nova identidade, né, ele renova, ele nos dá uma nova identidade. E ele te dá essa coragem, essa ousadia, essa paz que excede todo o entendimento, de que você quer agradar a ele antes de agradar aos homens. E é isso, espero que você tenha sido edificado, edificada aqui com esse conteúdo de hoje. Poderia trazer muitas coisas, muitos milagres que foram feitos nessa região aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo, né? Mas eu quis compartilhar um pouco aqui do que eu recebi, um pouco do que eu recebi, porque, meu Deus, é extraordinário estar lá e eu oro, né, para que você tenha essa oportunidade de conhecer a Terra Santa, né? É claro que nós somos a terra que Deus habita, né? Não visita, mas ele habita. Mas é muito especial estar naquele lugar, né? E visitar lugares pensando, Jesus andou por aqui em algum lugar, né? Eu lembro só do Celso, meu Deus, o Celso é muito, ele é muito brincalhão. Teve um parquinho que a gente passou lá. A gente passou na cidade, viu um parquinho, esse parquinho tava bem velho, sabe? Bem acabado. Eu falei, aí ele, amor, olha aquele parquinho. Eu falei, meu Deus, amor, não deixaria minha filha entrar nesse parquinho aí, não. Era um parquinho abandonado. Ele é mesmo, né, amor? Tá bem velho. Amor, será que era da época de Jesus? Eu falei, misericórdia, meu amor. Mas é porque a gente sempre ficava comentando um com o outro, né? Meu Deus, será que Jesus não deve ter passado por aqui? Ele ficava brincando, amor, e se Jesus escorou? Ele tava escorado assim, né? Que tava cansado. Pensa se Jesus escorou nesse lugar, amor. Eu falei, ai, Celso sendo Celso. Ele é uma grande alegria na minha vida, sabe? Ele é a leveza, assim, na minha vida. Quando eu tô cansada, sobrecarregada, tem um alívio de Jesus, mas tem as brincadeiras, as levezas do Celso. Isso é muito incrível. E ele é a Clarinha. Então é isso, que quis deixar aqui com você um pouco, né, eu falei um pouquinho das palavras e também trouxe alguns discernimentos aqui, algumas coisas para você refletir, né, às vezes, não adentrei muito nessa questão da quebra do orgulho, o lugar, mas você pode ter discernido aí alguns momentos na sua vida que você viveu, você possa estar vivendo, né, e pensa: "Será que esse não é o lugar do Jordão que eu estou passando?" Porque simbolicamente isso é o Jordão. Não precisa você ir lá naquelas águas para você ir lá e falar: "Ai, vou me humilhar, vou me render, vou me quebrantar". Jordão é um lugar espiritual e talvez você esteja no Jordão, né, o lugar do quebrantamento, o lugar onde Deus está te esmagando, o lugar onde Deus está arrancando de você um sistema de crenças antigos, desconstruindo algo para colocar algo novo dentro de você. Então, assim como o povo reclamou no deserto, e nós aprendemos que os desertos não são lugar para se reclamar, para murmurar, mas o Jordão também não. O Jordão é um lugar da travessia, travessia, né? O povo atravessou para um novo tempo em suas vidas. Então, quem sabe você está no Jordão, né? E o Jordão é esse lugar onde você está sendo tão tratado, tão tratada, e às vezes está, né, tá doendo um pouco porque é arrancado algumas coisas que não tem que ficar para você ir para um novo lugar, um novo nível, subir de nível, tá comigo? Né? Mas você vai chegar do outro lado, né? Então, quem sabe você está num momento de travessia. Eu estou em um momento de travessia. Eu oro por você, você ora por mim, amém? Eu estou em um momento de travessia, né? E hoje eu até recebi uma mensagem muito profética de um irmão lá na igreja. eh, eu sempre abro muito meu coração aqui com vocês, né. Eu me sinto tão à vontade, não sei nem quem vai assistir aqui, mas eu me sinto à vontade de só de você estar aqui, você está com o mesmo propósito que eu, então acho que já por isso que eu me sinto à vontade, né. E ele falando que ele me mostrou uma grande onda, como se fosse um tsunami, algo assim, e aí ele foi e falou assim, ele pediu IA para criar o que o Espírito Santo estava entregando para ele, olha que incrível, né, que cuidado que ele teve. Ele foi e falou que
como se eu tivesse aquela grande onda que tivesse querendo passar por cima de mim, mas só que eu estava dentro de um lugar como se fosse uma caixa, assim, transparente, mas que era a paz de Jesus, né, me enchendo ali, da proteção e da calma dele. Então é isso, sabe. Todos nós, às vezes, podemos estar passando por alguma travessia nesse momento, mas nós precisamos estar guardados neste lugar de paz. Ele falou: "Micaela, é assim que eu te vejo". Eu chorei tanto, tô até meio assim, falei: "Meu Deus, eu já estava entupida, agora eu entupi mesmo". E é isso que nós precisamos nos manter. Fez tão sentido para mim, porque eu estou passando por a travessia é isso, vem uma grande pressão, uma grande, né, essas águas que tentam nos submergir, faz uma grande pressão, às vezes até quem sabe meu ouvido está assim por causa dessa grande pressão das águas, né, que eu falei que que a sensação, é agora que eu caí a ficha disso, a sensação é de águas entupindo o meu ouvido, então quem sabe essa grande pressão das águas que não está assim, né, e eu sou de muito sentir muito espiritual, fisicamente aquilo que está acontecendo no espiritual, mas nós estamos guardados, guardados por uma paz que excede todo entendimento, né, e eu falei de fato, está vindo um grande tsunami parece, mas eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e é esse lugar que Deus está chamando você, apesar de uma tempestade, apesar de algo tentando, né, roubar você desse lugar da travessia, permaneça na paz, porque esse vai ser o lugar do tratamento de Deus, o lugar onde você mostra o tamanho da sua fé, da sua confiança e principalmente da sua obediência, porque a sua obediência que vai fazer você atravessar para o outro lado, sabe? A sua obediência junto com a sua fé e o seu coração vão te fazer chegar onde Deus determinou. Você vai atravessar, você não vai ficar afogado, morrer afogado quando essas águas se fecharem. Amém? Deus abençoe, envie esse vídeo para alguém, para alguma pessoa que precisa, que você sabe que vai gostar de ouvir aqui esse conteúdo. Amém? E até o próximo, até quinta-feira. Deus abençoe extremamente a sua semana, a sua casa, o seu coração, né, a sua mente e o seu corpo, o nosso corpo, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.